Em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém? Coloque a mão sobre o teu coração, em nome de Cristo. Senhor, nós entramos diante da tua face, porque assim o Senhor nos recebe. E a tua palavra diz que de maneira nenhuma o Senhor nos lançaria fora. Nós estamos aqui buscando a tua face, meu Deus, porque sem o Senhor nós entendemos que nada somos. E tudo pelas tuas mãos se fizeram. Sem o Senhor nada do que existe existiria. E
Deus, em João capítulo 8, versículo 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem gente que sabe esse versículo de cor salteado, às vezes tem até impresso em alguns lugares, mas aqui dentro dessa frase de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tem um contexto, irmão, de vida. E quem consegue encontrar esse segredo nunca mais tem falta de nada, nunca mais fica preso, enrascado com nada. Por quê? Porque essa verdade, o verdadeiro significado dessa liberdade, ela vem quando conhecemos a verdade. Pastor, e que verdade é? É Jesus. Como que eu faço para conhecer Jesus? É conhecer a palavra, é buscando o entendimento dentro da palavra. O que o Senhor, Ele quer se revelar? Eu estava até comentando isso essa semana com meu esposo. Por que tem muita gente sendo enganada? Porque ainda não conheceu a verdade. Hoje em dia você vê muitas doutrinas, muitas coisas acontecendo, porque o povo está sendo enganado. E eu falei com ele, desde que eu descobri na palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 1, precisa abrir, não é só vou citar, tá bom? Quando eu descobri que antigamente Deus falava através dos profetas, e hoje nos fala através do Filho, isto é, pela sua palavra, nunca mais, irmãos, eu caí no ponto vigário. Nunca mais. No ponto vigário eu digo assim, questão doutrinária. Nunca mais eu fui enganado com doutrinas. Por quê? Porque essa verdade que eu enxerguei na palavra me fez entender que como é que Jesus vai se manifestar em mim? Ele vai vir em carne e osso? Vai vir em espírito? Não, ele vem pela sua palavra. Então não tem outra manifestação de Jesus. Eu vi Jesus, o que mais se diz aí? Pintam-se quadros, dão-se testemunhos, mas a própria palavra de Deus diz que a manifestação de Jesus aos seus filhos é pela sua palavra, porque Ele é o verbo vivo que se fez carne entre nós. Ele disse: eu vou para onde? Para o Pai nos preparar o quê? Morada. E deixou para nós o quê? O Espírito Santo a nos convencer da palavra. Então não tem como a gente ser enganado. Eu estava contando com meu esposo o testemunho de uma moça. Ela, recém-convertida, orando dentro do quarto, sentiu um cheiro gostoso, uma presença de paz, materializou um ser que disse para ela que era Jesus. E estava enganando ela a levar outras pessoas a cometerem erro, dizendo que era Jesus. E ela foi dando testemunho, o tempo todo ela achei que era Jesus. Aquele cheiro gostoso, aquela paz, aquele ambiente. Mas quando nós olhamos para a palavra, qual é o jeito que Jesus se manifesta? Pela palavra. Então, não tem esse negócio de ficar aparecendo anjo. Eu vi isso, eu vi aquilo. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas para não sermos enganados. Por isso que Jesus diz que a verdade, ela liberta. E qual é a verdade? A palavra de Deus. E nós vamos ver que Jesus, aqui no capítulo 7 de Marcos, nós vamos ver que Jesus, ele deu uma primazia à palavra de Deus. Ele colocava a palavra de Deus como um tesouro. Ele diz: não é bom pegar as pérolas e jogar aos porcos. Ou seja, para quem não deseja essa verdade, nem vale a pena falar dela, porque a pessoa não vai entender. É igual você pegar um porquinho, lavar ele bonitinho, colocar aquele colar de pérolas caríssimo e solta o bichinho. Para onde que vai? Vai para lá. Porque não deu valor ao banho que recebeu e nem as pérolas que usava. Porque ainda não entendeu o sentido da verdade que liberta. Então tem gente buscando libertação do homem. Se fulano orar por mim, eu vou ser liberto. Se eu fizer tal proposta, eu vou ser liberto. Se eu fizer tal coisa, eu vou ser liberto. Não. A própria Bíblia diz o caminho para você encontrar a liberdade no seu dia a dia é conhecendo a verdade, dando primazia à palavra de Deus. Amém? Então aqui no capítulo 7, no versículo 24, olha só o que diz. Então vamos voltar aqui, E levantando, versículo 24, e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém soubesse, mas ele não pôde se esconder, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus
seus pés. Você percebe aqui que essa mulher começou a dar crédito a quem? A Jesus. Em outros termos, ela começou a dar crédito à palavra de Deus. Porque Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A fé, ela não vem por uma oração, né? Eu já fui de um ministério que falava assim, né, que a gente deveria orar para Deus acrescentar a nossa fé. Não existe isso. A fé é quando damos ouvidos à palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? É Jesus. Amém? Então aqui, quando diz que ela, ouvindo falar dele, finalzinho do 25, e ouvindo falar dele, ou seja, ela ouviu a palavra viva, que era Jesus, né? Foi e lançou-se aonde? Aos seus pés. Só que essa mulher entrou num desespero tão grande, porque ela estava lidando com coisas que estavam fora daquilo que ela sabia resolver, daquilo que ela podia entender. A filha dela estava com um espírito imundo, ou seja, algo espiritual. Esse demônio aqui, a Bíblia diz que aprisionava essa moça e judiava muito dela, né? Lá em Mateus conta a mesma história, diz que ela estava miseravelmente endemoniada. Então você imagina como é que fica a estrutura da família, como fica a estrutura de uma mãe lidando com uma situação tão difícil. Mas ela ouviu falar de quem? De Jesus, o homem que estava libertando as pessoas ao poder de quem? Ao poder de Deus. Então, independente da religião que ela era, independente da cultura da época que ela vivesse, independente do que as pessoas iriam falar, ela tinha uma urgência. Ela tinha algo mais importante na vida dela que ela precisava resolver. Ela precisava ouvir uma verdade que trouxesse o quê? Liberdade para ela. Então ela foi ter com Jesus. Chegando diante de Jesus, ela não ficou lá rodeando, né? Ai, será que ele vai me atender? Será que ele vai olhar para mim? Não. A Bíblia diz que ela tinha tanta certeza de quem era Jesus que ela se lançou logo nos pés dele. Ela se lançou diante dele, porque aquilo que ela ouviu falar que Jesus estava fazendo, para ela era mais do que suficiente. Isso mostra, irmãos, que a maioria do povo de Deus hoje está buscando algo mais. E Jesus era suficiente. A Bíblia era suficiente. O Espírito Santo ele é suficiente. Mas que a gente sempre buscando um toque a mais, uma revelação, alguma coisa diferente para buscar a Deus, e a nossa simplicidade que ele trabalha. Você vê que Jesus aqui nessa época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha nem telefone, irmão, nem carta direito se mandava. Mas a fama dele percorreu, que coisas boas têm que ser espalhadas. Irmão. E é assim que Jesus fazia a obra. E é assim que nós precisamos aprender a andar com Jesus nos dias de hoje. É falando de coisas boas, falando de esperança, de fé, porque pessoas que estão aprisionadas, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão sem esperança, que precisam ouvir uma coisa boa, precisam ouvir realmente uma verdade que vai libertar. Nós não estamos aqui falando das religiões, das culturas locais, nós estamos falando do único, que é Jesus. Então, quando essa mulher entendeu, não, é Ele que vai fazer, eu tenho fé para isso. A fé logo nasceu no coração dela, ela correu. Jesus não pode nem descansar na casa, né? Você percebe aqui no versículo 24, que ele entrou numa casa que ninguém soubesse que ele precisava de um tempinho de descanso. Mas foi impossível, que essa mulher gritava demais. No outro texto de Mateus diz que os discípulos falavam assim com Jesus: Jesus, despede essa mulher logo, porque ela está gritando atrás da gente. Eu também estou assim com a Maria. Olha, despede logo, ela está gritando atrás da gente. Né? A gente fica assim. Mas ela estava desesperada, não queria saber o que eles iam falar, queria pensar da cultura dela, de quem ela era, do lugar que ela estava, de quem ela estava procurando. Ela tinha algo a mais que ela precisava. Ela precisava viver em liberdade. Era uma mãe que não estava podendo exercer a função de mãe, porque o diabo prendia a filha dela. Era uma filha que perdeu o direito de liberdade porque o diabo a
aprisionou aquela moça miseravelmente. E o diabo faz isso nos dias de hoje. Ele aprisiona com as drogas, aprisiona com a homossexualidade, aprisiona com as idolatrias. Essa semana eu estava olhando na internet o tanto de pessoas que estão deixando Jesus para voltar às práticas antigas. E eles escancaram, não? Sair da igreja evangélica para entrar na igreja tal, para voltar para o ato tal, sem vergonha nenhuma. Né? Nós passamos por uma igreja satânica, que coisa horrorosa, toda preta, com aquelas imagens do lado de fora. Antigamente até tentavam esconder, né? Mas hoje em dia ninguém quer esconder mais nada, não. Hoje em dia as pessoas fazem questão de mostrar. E eu me pergunto, aonde estão os filhos da luz? A luz precisa se manifestar no meio das trevas. Essa mulher precisava de luz, e ela foi em busca de quem tinha. E aqui diz a Bíblia, para que você entenda aqui comigo, 26. E a mulher era grega, sírio-fenícia, de nação, ou seja, o Deus dela era Baal. Eles não tinham contato com Deus. Os fenícios não conheciam quem era Deus. Eles tinham os deuses deles, que era Baal, Azerá, esses deuses da época. O povo de Israel vinha batalhando há muitos anos, e muitos dos filhos de Israel se bandeavam para buscar esses deuses. Então ela poderia ter buscado o Deus dela, mas ela entendeu o quê? Que independente da nação, que independente de quem ela era, do nome que ela carregava, o socorro ia em primeiro lugar. Ela entendeu o quê? Nessa fé que eu estou, eu não consegui nada. Você acha que ela não tentou gritar para o Baal salvar a filha dela? Claro que tentou. Só que era o próprio Baal que aprisionava, né? Baal era demônio. Então ela entendeu o quê? Independente da religião, independente da cultura, eu preciso ser liberta desse peso que eu carrego, vendo a minha filha sendo destruída dia após dia. Então, irmãos, qual é a lição que a gente aprende aqui até agora? Que o desejo precisa ser maior do que qualquer coisa. Isso que você tem que colocar no seu coração hoje. O seu desejo de buscar Jesus tem que ser maior do que qualquer coisa. Quando o seu desejo por Jesus for maior do que qualquer coisa, for em primeiro lugar, for ao extremo, você vai conhecer essa liberdade. Você vai mudar a liberdade. Vamos continuar aqui. 27 nós estamos ainda. 26, perdão. E a mulher era grega, sírio-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o quê? O demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo a quem? Aos cachorrinhos. Jesus estava dando para ela um entendimento: olha, o que eu tenho é muito precioso para dar para qualquer um. Ela poderia falar: eu vim buscar Jesus, ele me chama de cachorro, né? Me xinga. Não. Jesus estava testando o desejo dela, porque o que ele tinha para oferecer era muito precioso. Não pode colocar colar de pérolas em corpos. Ou seja, não podemos pegar a palavra viva e dar para quem não quer. Tem que haver o desejo. Tem que haver o desejo, irmãos. A palavra ela só penetra, ela só vai mais a fundo, né? Como diz a Bíblia. A palavra de Deus é viva, é mais penetrante do que espada de dois gumes, vai além de juntas e medulas, e ela vai discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então Jesus estava testando essa mulher, se realmente ela só queria um milagre ali na hora, como muitos recebiam e viravam as costas e ir embora, ou se ela queria algo mais. Então
Então hoje para nós, irmãos, é dessa maneira. Jesus olha em nós o desejo, o real desejo mesmo. Nós estamos buscando homens, buscando ritos, buscando doutrina, revelações, ou nós estamos buscando a fonte? É Ele que olha. É Ele que vai te servir com a palavra. A mesma palavra, irmãos, ela é dada a todos. Mas nem todos recebem da mesma maneira. Por quê? É a primazia que se dá. A mesma palavra que Jesus deu para essa mulher é a mesma que Ele dá para nós hoje. E o que impede que a mesma operação de milagres que aconteceu lá aconteça nos dias de hoje? É o desejo, irmãos. É a intensidade. Tem muita gente que desiste fácil. Não fui lá, não aconteceu bem. Se acontecer bem, não acontecer bem. Fui lá, não mudou nada. Porque está colocando foco em outras coisas. Nós temos que colocar o foco na palavra. O conhecimento de que Jesus tem o poder para libertar, ele passa a ser nosso hoje. A gente fica esperando o homem fazer a obra. Mas Jesus está dizendo: eu vos dei poder e autoridade. Quando as pessoas não estão entendendo isso, acham que esse poder é exclusivo para alguns, é para todos. Jesus veio para curar, salvar, libertar. O ID dele é para todos, mas tem gente comissionando só alguns. Não, pastor, é só para quem tem fé. Irmãos, todo aquele que dá ouvidos à palavra de Deus recebe a mesma porção de fé. Não existe, eu tenho mais fé do que você tem mais fé do que eu. Quanto mais importância eu dou à palavra, mais eu me encho de fé. Não brinco com vocês dessa forma, amém? De falar algo que não vai acontecer. Porque eu também já orei pedindo a Deus para acrescentar minha fé. Não acrescentou nada. Eu já pedi a homens de Deus para orar, botar a mão na minha cabeça: olha, ora para quem tem mais fé. E até oraram, mas a fé não veio. Mas quando eu fui me aprofundando na palavra, os olhos do entendimento foram abrindo, eu fui vendo que eu tenho direito. E é isso que eu quero que você entenda. Tem gente que compra um negócio, eu gosto de usar esse exemplo porque é simples. Sei que até criança entende. Quando a pessoa compra algo numa loja e ela chega em casa e vê que está estragado, ela já fica nervosa. Comprei um negócio, paguei caro e está estragado. Mas ela fica com o negócio estragado em casa. Se estiver dentro de um bom horário, ela volta na mesma hora para a loja, não é assim? Volta lá, vou falar com aquele vendedor, né? Vou fazer o barraco. Vou falar porque eu paguei, né? E chega o negócio estragado, olha o prejuízo que eu estou tendo, tem que voltar de novo, cansado. A pessoa não briga, irmãos. Mas ela vai lá na loja, conversa com o gerente, conversa com quem tem que conversar. Eu quero outro aparelho. É meu direito. Não é assim que a pessoa fala? É meu direito. Por que ela briga? Por que ela fala que é meu direito? Porque ela sabe. Ela tem o conhecimento que a lei diz que ela tem direito de um aparelho novo. E depois de 7 dias, ela ainda tem mais 3 meses de garantia. Mas ela corre atrás por quê? Porque ela sabe que é direito dela. Mas a mesma coisa, irmão, é dentro da palavra de Deus. Porque muitos não estão recebendo que a palavra de Deus diz que a gente tem direito. Porque não está correndo atrás. Não está brigando com Satanás. Satanás está tapando o entendimento. Tem gente que é assim, comprou um negócio estragado. Vou ter trabalho de lá na loja trocar. Não, deixa isso para lá. E só perde na vida. Então quando Jesus falou: olha, eu não vou pegar o pão dos filhos e vou dar para os cachorrinhos, não. O pão é muito precioso. O que é o pão? A palavra. A palavra é quem? Jesus. Jesus estava dizendo para ela: não posso pegar algo tão precioso e dar para alguém que nem segue a Deus. Em outras palavras, você é de outra nação, você é de outra cultura, você nem sabe quem é Deus. Então o que você veio procurar aqui? Mas olha o que essa mulher respondeu. 28. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor. Olha aqui, ela já reconhece que Ele é Senhor. Sim, Senhor, mas também, olha o direito dela, mas
cachorrinhos, eles também têm direito de comer. Ela está falando para Jesus: Jesus, eu vim aqui em busca de algo que só o Senhor tem para me dar, né? E o meu desejo de receber é tão grande porque eu tenho uma fome. Não importa se eu sou de outro lugar, não importa, que eu sei que só o Senhor tem para me dar. Olha aqui, ó. Ela, porém, respondeu, 28, e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa a migalha dos filhos. Ela estava entendendo: Senhor, eu sei que eu não sou da sua nação, eu sei que eu não sou da sua religião, mas também sei que o Senhor não rejeita quem chega perto do Senhor. O Senhor jamais tocaria os cachorrinhos debaixo da mesa que estavam comendo das migalhas. Nesse ato, irmão, ela demonstrou uma fé tão grande. Ela quis dizer o quê? Que mesmo na condição que ela estava, ela foi buscar alguém que tinha algo para dar a ela. Às vezes, irmãos, a gente não entende o quão precioso pão a gente tem. Às vezes a gente não entende a importância do colar de pérolas cristalinas. Às vezes nós não entendemos que a gente já tem tudo o que precisa e está sempre naquela busca do algo mais. Ela falou: uma migalha do Senhor me der, mas se vier do Senhor, sei que vai me sustentar. A fé dela era: Jesus, não importa o que ele desse para ela, se um pão inteiro, né, figuradamente, ou um farelinho, mas se viesse dele, que era Senhor, ia abençoar ela. Ela não desistiu. O desejo dela foi maior do que tudo que estava ao redor dela. Primeiro, ela não poderia nem estar ali, porque ela era de uma nação pagã. Ela não devia estar no meio do povo de Deus. Era daquelas que abertamente serviam a outros deuses. Mas ela foi até Jesus. Irmãos, é vinde como estás. Ele não vai rejeitar. Se a pessoa vem com o desejo de buscá-lo, ele não vai rejeitar. A Bíblia diz que aquele que vem a ele, de maneira nenhuma, o Senhor vai lançar fora. Mas tem que ter desejo, seja para nossos filhos ou como ela. Nós temos que dar valor ao pão que a gente tem e olhar mais para a palavra, um pouco mais de carinho, desejo e intensidade. Amém? Vamos ver o finalzinho da história, coisa bonita. 29, e diz: então ele lhe disse: por esta palavra vai, e o demônio já saiu da sua filha, né? Lá no texto de Mateus diz: pode ir, a tua fé salvou a sua filha. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o desejo, o querer, foi maior do que qualquer outra coisa. Irmãos, eu já tive casos de pessoas que até desejavam Jesus, e Jesus tinha tudo para abençoar, mas não abriram mão da religião, não abriram mão, não abriram mão de posição social. Entendem que Jesus é tudo, mas ainda tem aquela cabeça fechada de minha religião, né, minhas tradições. E Jesus está procurando pessoas dispostas a deixar tudo para trás, ligar a cruz e seguir. Essa é a verdadeira verdade que liberta a pessoa. Ela não é presa a nada, ela não é presa a opinião, né? Antigamente as pessoas entravam na igreja crente escondida, né? Fulano, você está indo na igreja crente? Eu não. Eu escondi a Bíblia dentro da sacolinha do supermercado, disfarçado, dava a volta no quarteirão para entrar na igreja. Muita gente fez isso. Eu tinha um primo que botava a Bíblia dentro do bolso, ele já viu aqui e botava no bolso. Tem que buscar com intensidade. Vai. O demônio já saiu da sua filha. 30. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído.
Ela encontrou ou não encontrou a verdade que liberta? Ela deu ou não deu valor a essa verdade? Ela ficou ali até Jesus mandar embora. Pode ir sossegar, o milagre acontecer. Nós vamos ficar na palavra, até essa palavra dar uma calma e uma certeza para a gente que o milagre já aconteceu. Amém? Dê valor para o Senhor. Dê valor à palavra que Jesus te dá. Guarda ela com carinho. Guarda ela como tesouro. A Bíblia diz que onde está nosso coração, ali está o nosso tesouro. Nosso coração tem que estar na palavra. E ela tem tudo que você precisa para hoje, para amanhã, até o resto da sua vida. Não precisa de nada de ninguém. Eu vejo pessoas falando, se fulano fizesse, fulano me desse, não precisa de nada de ninguém. Você só precisa do que tem aqui. Está tudo aqui. Tudo. Se você quer conselho, aqui tem. Se você quer consolo, aqui tem. Se você quer ver coisas alegres, aqui tem. Se você quer direcionamento, aqui tem. Tudo que você precisa, você já tem na sua mão. É só olhar com um pouco mais de atenção, pedir ajuda ao Espírito Santo nessa revelação, esse direcionamento, dessa verdade na sua vida. E todos os dias ela vai te trazer uma liberdade para você andar assim, de cabeça erguida, sem nada de pior. Amém? Então vamos orar um pouquinho. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração com você agora. Senhor, que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Começamos falando João 8,32, esse texto. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. João mostra para nós o verdadeiro significado da verdade que liberta vem do conhecimento, da aceitação de Jesus Cristo e de sua palavra, que na verdade é o próprio Jesus. Quando o texto de Hebreus diz que antigamente o Senhor falava aos nossos pais pelos profetas, usava anjos para falar, mas hoje a maneira mais certa, para não haver dúvida, para não haver erro, para não haver outro tipo de coisa para dar errado, o Senhor nos fala pela sua palavra, por Jesus, que é a própria palavra. E por isso conhecer Jesus pela sua palavra é uma verdade transformadora. É a verdade transformadora da palavra de Deus, da vontade de Deus. Tem muita gente que diz, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2 diz que ao transformarmos a nossa mente, o nosso entendimento, ou seja, a nossa maneira de pensar, começamos a pensar de acordo com o que Deus pensa, nós passamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí você descobre que a vontade do Senhor é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Você começa a olhar a palavra e ver que tudo que você precisa está ali. E essa mulher entendeu que o pão, que era a palavra que Jesus tinha para ela, era preciosa demais para dar para qualquer um. Jesus está falando, eu tenho pão para te dar. Ela não foi em busca de pão físico, ela foi em busca de um milagre, de uma palavra que trouxesse esperança, que trouxesse verdade à vida dela. E Jesus fala de pão para ela, porque nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. E ela precisava de uma palavra, e o Senhor deu esse pão para ela. Era necessário, independente da religião, da cultura, ou de qualquer outra coisa, desejar ao extremo. E desejar ao extremo, irmão, é desejar mais que tudo. Esse pão que o Senhor tinha por oferecer. Nem que fosse uma migalha desse pão, um pedacinho, mas faria uma diferença enorme na vida dela. E Jesus viu que realmente ela queria. Jesus viu que realmente ela necessitava. E ela estava se contentando até com as migalhinhas do pão. Mas Jesus não dá migalha para ela. Jesus dá pão inteiro. Ou seja, Ele faz a obra completa. E Ele diz, pode ir em paz, vai nessa sua fé. Por causa dessa palavra que você viu.
Por causa desse desejo, desse extremo, sua filha já vai liberar. O segredo, irmão, para andar em liberdade, dentro e fora da sua casa, está na palavra que Jesus está te dando. Em Jesus temos a graça, temos o livramento. E conhecer, aceitar e obedecer a palavra é conhecer a liberdade de tudo que nos aprisiona. Muitos, Senhor, estão aprisionados no entendimento. Acham que é normal sofrer, acham que é normal as coisas darem errado, acham que é normal alguém nascer diferente na família. Estão normalizando tudo que o diabo está usando para aprisionar as pessoas. E Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz que o povo perece, o povo é destruído, o povo é enganado, porque falta conhecimento. Você não precisa ter uma faculdade de teologia, você não precisa ser o maior estudante do mundo, basta você amar o que você tem nas suas mãos, basta você dar atenção quando Jesus está falando, os ouvidos bem atentos. A tua palavra, Senhor, eu escondi no meu coração, dizia o salmista. Salomão diz: coloque as palavras do Senhor no meio do teu coração, porque sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Se a palavra está ali dentro, que vai proceder a vida. E ele disse: eu vim com certeza do mundo. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Jesus, que essa pessoa conheça essa verdade hoje, das que nos ouvem em casa, das que estão aqui conosco. Que ela entenda que está tudo aqui já está tudo aqui. O Senhor já deixou aqui, para ela não ser enganada por ninguém. O Senhor já deixou toda a direção de vida aqui. O que a gente tem que fazer para se dar bem na vida? O que a gente tem que fazer para andar em liberdade? O que a gente tem que fazer para ter alegria completa? Está tudo aqui. Quanto mais dedicarmos à palavra que sai da tua boca, Deus, mais libertos, mais abençoados, mais fortes e poderosos nós vamos andar. O Senhor Deus disse a Josué: medite na lei, guarda a lei, e você vai andar com prudência na sua vida. Prudência, cuidado. Quem milita a boa milícia não se embaraça com os janelas dessa terra. Tem muita gente amarrada, embolada, cheia de problema, porque não está meditando no livro da lei. Gente desperdiçando o pão. O pão que é para o filho, está desperdiçando aqui. O filho pródigo lembrou: na casa do meu pai tem pão, e eu aqui perecendo de fome. Na presença do seu Deus tem tudo. Jesus já deixou essa verdade para você não ser enganado. Ter sua mente livre, seu coração livre das dúvidas, andar de fé em fé. Como diz a canção, tem que andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, a seguir Jesus. Essa mulher não foi em nenhum outro lugar mais. Ela parou. Não chega de buscar outros lugares, eu vou na fonte. Vou lá conhecer esse Jesus. Falar que ele consegue. E ela provou e viu do Senhor. Você tem essa mesma experiência. Provai e vede que o Senhor. Oh, Pai, muito obrigado pela sua misericórdia. Ela dura para sempre. Oh, Pai, que a tua palavra esteja todo o tempo dentro de nós. Deus, é assim que nós queremos guardar a tua palavra no nosso coração. O salmista, ele tinha alegria de dizer: Senhor, a tua palavra escondi dentro do teu coração para eu não pecar contra ti. Eu não quero colocar coisas más diante dos meus olhos, e toda vez que eu olho para a impossibilidade,
que eu olho para a dúvida, toda vez que eu olho para o medo, eu estou perdendo esse pão, eu estou perdendo esse tesouro que é a tua palavra. Então, Senhor, nos ensina a olhar com carinho para aquilo que o Senhor nos deu como tesouro, o verdadeiro pão que alimenta. Ah, Senhor, e é tão poderoso que até as migalhas sustentavam os que estavam debaixo da mesa. Mas o Senhor é tão bom, Ele não quer que a gente fique debaixo da mesa com as migalhas. Ele quer que a gente se assente à mesa e tome parte deste pão, que usufrua dessa palavra, que é uma verdade tão libertadora, que nos mostra que a tua vontade é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável, que nos mostra que temos o direito de andar em liberdade, que temos o direito de vida e vida com abundância. Ah, Senhor, e quando conhecemos essa verdade, nós somos libertos do medo, somos libertos das tristezas, das mazelas da vida, porque temos esperança em Cristo Jesus. O Senhor pode transformar a nossa história. O Senhor tem poder para libertar um membro da nossa casa, da nossa família. Ah, meu Deus, o Senhor, todos aqueles que te procuraram com desejo, com intensidade, foram atendidos, tiveram suas vidas transformadas, não só suas próprias vidas, mas também de quem habitava em suas casas. Por isso, Pai, nós queremos viver esse tempo, meu Deus, de dar primazia à tua palavra. Não importa que outras pessoas digam, eu quero ficar com o que Jesus está falando no meu coração. Ele diz para você hoje: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque o ladrão vem matando, roubando, vem destruindo, mas eu vim para trazer vida e vida com abundância. Está aqui, meu irmão, nesse presente, neste pão precioso, nessa pérola, nesse tesouro. Senhor, nos dê olhos espirituais, sim, Senhor. Como Eliseu orou para que os olhos do moço fossem abertos, nós oramos aqui ao Senhor, abra os nossos olhos espirituais. Espírito Santo, nos ajude a entender a tua palavra, nos faça lembrar das palavras de Jesus e nos ensine o que devemos fazer. Senhor, nos dê ouvidos espirituais abertos para ouvir a voz do Espírito Santo e nunca sermos confundidos com doutrinas erradas. Ah, Senhor, nos mostra sempre aqui, na palavra, que a única garantia de que algo é real, é certo. Porque pode passar céus e terra, porém a tua palavra não passa. Ela é verdadeira, ela se cumpre. Então nos dê entendimento, Pai, para olharmos para a tua palavra. Porque quem olha para a tua palavra não é confundido. E assim eu oro por essas pessoas que tenham esse entendimento de guardar dentro do coração, colocar em prática, a não ser apenas ouvintes, mas sermos praticantes da tua palavra. Eu tenho certeza que muitas bênçãos, muitos livramentos, muito entendimento para nos aproximar cada vez mais do Senhor nós teremos, em nome do Senhor Jesus. Por isso, obrigado pela tua palavra, pela tua presença, em nome do Senhor Jesus. Você diz amém? Graças a Deus, aplauda Jesus bem forte.